Olá! Quando você está assistindo a um filme em inglês, uma série, ou está lendo alguma coisa em inglês, você sente uma necessidade significativa? Você sente muita necessidade de entender tudo o que eles estão falando? Eu acho que isso é muito comum, né? Para adultos, quando a gente está aprendendo uma língua nova. Se você sente assim, fica aqui. Esse vídeo é para você. Eu quero conversar com você sobre isso. O episódio número 4 da nossa série Friend 17 é sobre isso. Esse tema que está aqui atrás, essa atitude fez muita diferença na minha vida, tem a ver com isso. Essa atitude da qual eu vou falar agora, ela tem muito a ver com a minha jornada rumo à fluência em inglês. Porque o que acontece é o seguinte: o que eu aprendi ao longo dos anos é que muitas vezes você vai assistir um filme, vai ver, vai ver uma expressão, vai ser exposto a um determinado vocabulário e às vezes a coisa parece que não vai fazer muito sentido para você. E eu queria compartilhar isso contigo hoje. Eu queria te mostrar que isso é normal, isso vai acontecer muitas vezes. E o segredo para alcançar a fluência está em justamente aprender a largar, a deixar isso solto. Ou seja, não se cobrar demais e não exigir que você, exigir tanto de você que você entenda tudo de primeira. Muitas vezes você vai assistir alguma coisa, vai entender algo pela metade, e muitas vezes, anos depois, você vai entender, ou semanas depois, meses depois, muitas vezes um outro evento vai disparar um pensamento na tua cabeça que você vai conectar com alguma coisa que você viu no passado, e aí parece que tudo se encaixa, parece que tudo faz sentido. Eu quero usar com vocês aqui um exemplo de algo que aconteceu comigo, e tem a ver com Friends, e é por isso que eu trouxe esse episódio e quis encaixar ele nessa 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 nossa minissérie aqui. Bom, o que tem aqui atrás de mim é uma entrevista com o Matt LeBlanc. E aí, o host desse show, né, o anfitrião desse show, estava perguntando para ele, eh, para ele dizer um pouquinho como é que era a rotina de trabalho deles na época que eles gravavam os episódios das temporadas de Friends. E eu vou tocar um pedacinho aqui para vocês, bem rapidinho. It was usually what would happen. We would shoot the show on Friday night. We'd start with a table read on Monday, rehearse all week, and then Friday night would be show night in front of the crowd. Bom, eu vou explicar para vocês rapidinho o que ele fala e vou voltar na legenda só para dar um highlight nessa questão que eu quero mostrar para vocês, que é a seguinte. Então, quando foi perguntado para ele, o Joey respondeu, né, o Matt LeBlanc respondeu que a rotina deles era o seguinte: eles gravavam na sexta-feira e que na segunda-feira eles tinham um evento que eles chamam de table read. Eles durante a semana eles ensaiavam e daí gravavam na sexta-feira na frente do público. Porque essas sitcoms, né, essas situation comedies, elas são gravadas num estúdio e dentro do estúdio tinha uma audiência, um grupo significativo de pessoas que assistiam a gravação de cada episódio. É por isso que a gente ouve, quando a gente está assistindo a série, risadas no fundo. Essas risadas são as risadas das pessoas que estão lá na plateia assistindo. Então, essa série ela foi gravada dentro de um estúdio e cada episódio foi gravado com uma audiência, pessoas lá assistindo enquanto eles gravavam, por isso que a gente ouve aquele som. Mas o que eu acho interessante aqui nessa entrevista com o Joey é que ele fala isso And aqui. read on Monday, rehearse. Usually what would happen, we would shoot the show on Friday night. We'd start with a table read on Monday. So we would start with a table read on Monday. Bom, pessoal, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é o seguinte. A primeira vez que eu assisti essa entrevista, eu não sabia o que era table read. Eu conheço as palavras table e conheço o verbo read, mas o que é table read? É claro que eu tentei imaginar alguma coisa que tivesse a ver com os atores e uma leitura. Será que existia uma mesa especial dentro do estúdio para aquela leitura? Será que cada ator ia para uma sala especial com uma mesa só para ele?
para ler aquele enredo, aquele script, ou seja, ler a parte dele que depois ele ia ter que representar na cena. Bom, o que acontece é o seguinte, eu não sabia, então eu, quando ouvi a primeira vez, quando vi essa cena, e entendi table read, ficou claro para mim que eu entendi aquelas palavras, mas eu não sabia dentro do contexto da indústria cinematográfica o que é um table read. E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a gente precisa aprender a fazer as pazes com isso, porque a gente não vai entender mesmo. Se for uma cena de hospital, se for uma cena de uma indústria, se for uma cena de funcionários dentro de um banco, sempre vai existir um contexto aqui e ali que a gente não vai entender e nós não somos obrigados a entender tudo. O importante é entender a mensagem global, entender o contexto da cena que está acontecendo, mas tem coisas específicas que a gente vai perder e a grande sacada é aprender a perder, é aprender a largar para que a gente possa prestar atenção no restante, porque daí as chances de que a gente vai entender melhor o contexto daquela cena é muito maior. Se a gente focar só naquelas pequenas palavrinhas ou expressões que a gente não conhece, a gente tende a travar e não prestar atenção no resto. Então, o que eu queria contar para vocês é que quando eu assisti essa cena, eu não sabia o que era um table read. Muito bem. Aí eu assisti essa entrevista, ela é bem legal, com Matt LeBlanc, e aí acho que anos se passaram, e eu fiquei com essa ideia na cabeça de que os atores, né, eles têm um evento dentro da rotina deles que é um table read. Bom, e agora, essa semana, alguns dias atrás, uma semana e meia atrás, a HBO lançou esse episódio, né, Friends The Reunion, e apareceu essa cena aqui. Okay, this is from the one where everyone finds out. Ugly Naked Guy's apartment. Phoebe and Rachel have tagged along with Ross. Although it's pretty empty, it's a great place. Oh my God! I love this apartment. Isn't it perfect? I can't believe I never realized how great it is. Well, that is because your eye immediately goes to the big naked man. It's amazing. You better hurry up and fill out an application or I'm going to beat you to it. Oh. That's sort of how you did it. Well, I never thought I'd say this, but I'm gonna go use Ugly Naked Guy's bathroom. She exits. Phoebe looks out the window. Oh, look, there's Monica and Chandler. Hey! Hey, you guys, hey! Chandler and Monica are standing close together. They start taking off each other's clothes. Phoebe's mind is totally blown. Oh! 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 Chandler and Monica! Chandler and Monica! Rachel sees what Phoebe is seeing. Oh my God! Oh my God! Chandler and Monica! Oh my God! Oh my God! Oh, my eyes! I know. My eyes! Phoebe! Phoebe! Oh! It's okay. It's okay. It's okay. They're doing it! I know. I actually know. I know. You know! I do. I know. And Joey knows. But Ross doesn't know, so you have to stop screaming. What's going on? What? Nothing. Oh God! We're just so excited that you might get this apartment. Actually, it looks really good. Pretty good. It looks pretty good. Get in here. It looks pretty good! Get in here. Hug it out. Ok, pessoal. Então, é claro, eu tô rindo aqui sozinho, porque pros fãs de Friends, isso é muito engraçado. Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fiquei imaginando assim, poxa, que legal e que engraçado, né? Para uma pessoa que não conheça esse conceito, né? Esse evento, né? Essa prática dos atores que é o table read, essa cena pode parecer meio estranha, porque eles estão mostrando os atores em volta de uma mesa, lendo cada um a sua parte daquela cena que foi filmada há 20 anos atrás, daquele episódio que faz parte de uma das temporadas ali. E você deve ficar se perguntando, poxa, mas por que será que eles colocaram os atores numa mesa? Será que era para testar os atores agora, 17 anos depois, para ver se eles conseguiriam trazer de volta, né, com
com o seu talento, com a sua interpretação, as vozes, a interpretação dos personagens e tal. Essa é uma leitura, né? A gente olha a cena e pensa, ué, por que será que eles estão fazendo isso, né? Estão sentados numa mesa e aí lendo cada um a sua parte, e aí faz aquela mistura ali, cenas do episódio, né? Que foi gravado há mais de 20 anos atrás, e eles ali. E aí vocês podem perceber que as vozes, que a entonação, que é tudo muito parecido, porque esses atores são muito bons de verdade. Mas, na verdade, a questão com o table read, e por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui, é para explicar para vocês, para quem não conhece ainda o que é um table read, é porque quando eu assisti essa cena, tudo fez sentido para mim, porque eu lembrei que o Joey, naquela entrevista, ele disse que eles começavam na segunda-feira com uma table read. Então, aquela cena me ensinou o que é uma table read. Uma table read significa os atores sentarem todos juntos, cada um com o seu script, daquilo que eles vão ter que representar, e ler. Então, por isso que se chama table read. Então, todos eles sentam em torno dessa mesa e cada um lê a sua parte e eles vão lendo com a entonação e já ali interagindo. Depois o Joe explicou que eles faziam aquilo, né? Esse table read na segunda-feira, ensaiavam durante toda a semana e gravavam na sexta-feira. Então, quando os produtores desse episódio, desse especial chamado Friends The Reunion, pensaram numa maneira de montar esse show, eles pensaram, bom, vamos pegar os atores agora, cada um deles com seus 60 anos, vamos reuni-los todos, vamos colocar em torno de uma mesa e colocá-los para fazer o table read de um dos episódios e vamos fazer esse mix de imagens, né? E fazer isso com que isso seja uma cena bem legal, bem que para nós, para a audiência, seja bastante divertido, seja uma coisa que possa entreter bastante a audiência. E foi isso que eles fizeram. Então, na verdade, aquilo ali que a gente vê nesse episódio é um table read. Então eles fizeram aquilo, né? Aquele table read, eles fizeram aquilo por mais de 10 anos. E cada ano por mais de 20 episódios, porque cada temporada tinha cerca de 20 episódios. Bom, e aí, qual que é a mensagem desse vídeo que acabou ficando um pouquinho longo, mas eu acabei me estendendo aqui um pouquinho. Pessoal, então olha só, eu vi essa entrevista aqui, ó, com o Matt LeBlanc. O Matt usou o table read. Eu fiz uma ideia do que era, mas lembra que eu pensei que talvez fosse uma situação em que cada um fosse para a sua sala, para o seu camarim, que ali ele tivesse uma mesa e que ele lesse aquilo ali, estudasse um pouquinho. Na verdade, não é isso. O que eu descobri depois, assistindo esse episódio aqui, né, Friends The Reunion, é que era uma coisa que eles faziam como um grupo, ou seja, uma grande mesa, todos reunidos e todos lendo juntos ao mesmo tempo. Bom, e a mensagem dentro da nossa proposta aqui, né, que é de ajudar vocês a conquistarem a fluência. É muito importante você aprender a fazer isso. Aprende a largar, porque naquele momento, quando eu assisti a primeira entrevista, não era tão importante saber o que era o table read. Tem muitas outras informações que o Joey passa ali naquela entrevista e que eu posso entender, que eu posso assimilar. E aquela ali, se eu dedicasse muita atenção para ela, talvez eu fosse travar e eu não fosse entender o resto da entrevista. E mais tarde, num outro evento em que eu nem imaginei que eu fosse lembrar daquela palavra, daquela expressão, ela apareceu e tudo fez sentido para mim. Se você adota essa postura assim mais relaxed, você vai perceber que você aprende muito mais rápido e aprende de uma forma bem divertida. Então, essa era a dica que eu queria deixar hoje para vocês aqui com esse vídeo. Espero que ela possa ter sido útil para você. Mais uma vez, quero te relembrar, caso você não seja inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, deixa um like ali pra gente, compartilha esse vídeo e a gente se vê amanhã com o episódio número 5 da nossa série Friends 17. Até lá. Tchau, tchau.